eu queria me apresentar. Eu sou a Michele, trabalho na Klabin, liderei o projeto de implantação do concurso na Klabin e estou como coordenadora desse SIG aqui da Azug. Então, a gente vai fazer essa reunião aqui hoje com o pessoal da Vale. Na sequência, a gente vai ter aqui um pouco do pessoal da SAP vai fazer a apresentação. A gente tem o Denis Tacitano, o Ricardo Bechara, a Tamires e a Vicky. Então, eu vou abrir o espaço para que eles possam também se apresentar e comentar um pouquinho, e depois a gente segue com os nossos convidados, que são o Wagner e a Letícia Correia, da Vale. Eles vão contar um pouquinho para a gente sobre o processo de implantação e do concurso na Vale. Beleza. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Michele, obrigado pela introdução. Eu sou o Denis Tacitano, eu acabei de assumir a posição de diretor-geral de concurso no Brasil, substituindo a Valéria Sosca, que foi para a América Latina. Eu tenho 2 passagens pela SAP, essa é a minha segunda passagem, eu voltei para a SAP em 2017, são mais de 10 anos pela SAP, minha primeira reunião da Azug virtual, né? Esse é vou cair no clichê do novo normal. Então eu quero deixar, eu sei que essa é uma reunião que a gente quer ouvir os clientes, vocês são as pessoas mais importantes, né? Então eu quero deixar só aqui minhas boas-vindas a todos à reunião e deixar meus contatos, tá? No LinkedIn eu estou como Denis Tacitano, então é super fácil de achar. Queria deixar aqui meus contatos e depois, ao longo do tempo, eu vou estabelecendo contato individual com cada um de vocês, porque é uma prática que eu gosto de ter sempre o cliente por perto, ouvir as boas práticas e saber como a gente pode ajudar. Legal. Bom dia, Michele, obrigado a todos, bom dia a todos, na verdade, né? É sempre um prazer falar sobre o que a gente viveu, né? E como a gente, com base na nossa experiência, a gente pode ajudar as pessoas que ou estão começando um projeto ou que estão pensando, né, em adquirir o concurso como solução. E assim como nos ajudaram lá no passado, né, quando foi a nossa vez de avaliar o concurso, de iniciar o projeto, a gente também teve bastante apoio de outras pessoas. Então é mais uma retribuição do que qualquer outra coisa, a gente fica muito feliz por conta disso, viu? Bom dia, pessoal, eu sou a Letícia. Eu estou muito feliz também de estar aqui, trocando essa oportunidade de trocar uma experiência com vocês, falar um pouquinho do que foi para a gente a implementação do concurso, né? Enfim, e aí vamos falar um pouquinho, né, Wagner? A gente já está craque nessas apresentações já. Isso aí. E aí, pessoal, vou compartilhar minha tela. Beleza, então, só para concluir aqui a apresentação, então, eu sou Wagner, trabalho aqui no time de tecnologia da Vale. Fui responsável pelo projeto de implementação do concurso, né, com o chapéu de tecnologia, trabalhando muito fortemente com o time de viagens da Vale, né, onde a Letícia é gestora, e com todo o super time dela, né, foi uma parceria muito bacana que a gente construiu aí desde o finalzinho de 2018, e é disso que a gente vai falar um pouquinho agora, tá? Então, a ideia desse nosso papo aqui é apresentar para vocês como a gente, de fato, eu diria que nem otimizou, a gente revolucionou, né, o processo de prestação de contas na Vale, utilizando o SAP Concur. A gente vai focar muito em prestação de contas, porque a gente não tem o módulo, né, do concurso de solicitações de passagens e hospedagem, então atualmente na Vale a gente utiliza somente entre aspas, né, tem outros serviços também, mas basicamente falando a gente utiliza o módulo de prestação de contas de despesas de viagens e a gente não utiliza ele somente para viagens, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá bom? Bom, antes de mais nada, né, falar um pouquinho sobre a Vale, acredito que todo mundo já conhece um pouco, mas somos uma empresa global com foco total em mineração, né, possuímos ativos estratégicos, não trabalhamos apenas com minério de ferro, mas com outros minerais, como níquel, até ouro também, tá? Mas somos líderes, né, de produção de minério de ferro, líder mundial de produção de minério de ferro, é o nosso carro-chefe, tá bom? Pelotas e níquel, né, o tão valioso níquel, né, a indústria de carros elétricos está aí.
Bom, a gente, como eu já comentei, né, a gente produz outros minerais, né, a gente trata outros minerais como manganês, ferro-ligas, cobres, metais, até mesmo ouro e prata. Possuímos sistemas logísticos integrados, né, compostos de ferrovias, portos, não só no Brasil, mas no mundo todo também. E a gente também tem ativos estratégicos, tem participação em ativos estratégicos voltados para os negócios de energia e siderurgia, tá bom? Então, estamos literalmente nos 5 continentes, né? O que já, né, fazendo um gancho aqui com o tema viagem, já aumenta bastante o nosso desafio, né? O desafio de fazer gestão de viagens na Vale, com fusos totalmente distintos, idiomas totalmente distintos, culturas totalmente distintas, tá bom? Mas é isso que faz a coisa ser legal. Bom, falando um pouquinho dos desafios de gestão de viagens na Vale, aí, Letícia, se você quiser puxar, eu complemento, tá bom? Tá bom, vamos lá. Bom, a gente trouxe aí uns números, né, pessoal? Hoje nós somos 75 mil empregados ao redor do mundo, né, 60 mil só no Brasil. Se a gente considerar também os terceiros, a gente está falando aí de 123 mil empregados, diretos e indiretos, né? Temos emitidos no Brasil 20.800, um pouco mais de 20 mil cartões corporativos, tá? A gente está aí numa média de 26 mil voos domésticos, né, de janeiro a outubro de 2000, acho que esses números são de 2020, se eu não tenho, Isso, né, janeiro a 2020. novembro. Janeiro a novembro de 2020, né? Então, assim, apesar de ter sido um ano de pandemia e tudo, a gente tem um volume bem expressivo de viagens, até por conta do que o Wagner explicou, né? A gente é muito espalhado, a gente está em muitos lugares no Brasil e também internacionalmente, né? E em média aí a gente tem 20 mil, teve mais ou menos 20 mil diárias de hotel no ano de 2020, tá? Então a gente tem operações em 25 países, distribuídos nos 5 continentes, ali um pouco mais de números, né, também, 18 mil corridas de Uber, 69 mil transações da agência, 203 milhões foi o que a gente gastou no ano de 2020 em viagens, né? Então é um volume expressivo. A Vale, isso aqui a gente não está nem contando as viagens que a gente chama de viagens rotineiras, que é a viagem do pessoal da ferrovia, que a gente vai iniciar agora também a realizar a prestação de contas. Então, a gente tem um projeto aí em andamento de iniciar a prestação de contas também de viagens rotineiras, que é uma viagem que a gente não chama de viagem corporativa, que é a viagem do pessoal da ferrovia. Então, a gente vai aumentar bastante esse número aí, né, Wagner? E, enfim, e aí a gente está trazendo aí para vocês um pouco da nossa situação, né? Então, para vocês terem uma ideia, isso aí foi um ano, né, muito, como todo mundo sabe, é um ano de pandemia, um ano muito ruim em termos de viagem, né? Ninguém quase viajou, mas mesmo assim, esses são os nossos volumes aí em 2020. Perfeito, né? E aí só reforça o grande desafio que a gente tem em gerir viagens na Vale, tá? E aí agora que vocês conheceram um pouquinho da Vale, um pouquinho dos nossos números, né, mesmo impactados pelo ano passado, né, o ano de pandemia, a ideia aqui agora é a gente contar um pouquinho da nossa jornada com a SAP Concur, tá? Então vamos lá, deixa eu começar bem do começo. A gente antes do concurso, a nossa solução de prestação de contas de viagens corporativas e cartão de compras era uma solução dentro do nosso próprio RP, que também é SAP, tá? Mas era uma solução, eu vou colocar aqui, né, mas assim, era a transação TRIP, eu não sei se vocês utilizam o RP da SAP, mas possivelmente isso já vem meio que dentro, né, como standard dentro do RP. E era uma solução que foi implementada junto com o nosso RP em 2014, mas que a gente tinha uma série de complicadores nela. Primeiro que a experiência de uso do usuário era bem ruim, né, em relação a user experience mesmo, né, tela,
Era totalmente, né, para você prestar conta, você precisava estar no computador conectado à rede da Vale, né? Para viajantes não frequentes, que é o meu caso, né? Eu não costumava viajar muito, né? Você presta conta hoje, você vai prestar a próxima conta daqui a 3 meses, então meio que você já esqueceu, porque não é intuitivo, então você esquecia como prestar contas, né? A experiência do usuário não era muito boa, né? De forma geral. E esse é um processo, se vocês pararem para pensar, né, o processo de prestação de contas, ele é um processo que ele é muito cross, ele independe de hierarquia. Então, assim, o presidente presta conta, né, ou a secretária do presidente presta conta, o analista, que é o meu caso, presta conta, né. É um sistema que, na verdade, é um processo que permeia aí todos os níveis hierárquicos de qualquer organização. Então, é um problema que afetava todo mundo. A má experiência era um problema que afetava todo mundo. E muito alavancado por isso, nós tivemos o patrocínio de um dos nossos diretores executivos, para que de fato, a gente começasse um movimento, uma iniciativa para avaliar o que a gente tinha no mercado, o que a gente tinha disponível no mercado e realmente substituir e, principalmente, né, trazer transformação digital para esse processo. Tá? E eu queria só te interromper rapidinho, Wagner, para incluir, né, na questão do sistema anterior, né, havia um problema, não era só uma questão de experiência do usuário, porque se fosse só a experiência do usuário, talvez isso não fosse o nosso maior motivador, né? Era muito ruim e realmente todo mundo sofria com isso, né? Inclusive a área de viagens sofria muito porque a gente tinha constantemente auxiliar as pessoas a fazer a prestação de contas, tirar dúvida e etc. Apesar de 5 anos de uso, as pessoas ainda tinham muita dúvida, mas existia um problema maior que eu julgo, né, que era um problema grave para a Vale, até por conta do nosso volume, que era a falta de controle, né? Então, por exemplo, se o empregado não incluísse um recibo, a prestação de contas ia passar normal, entendeu? Ele conseguiria fazer uma prestação de contas sem a inclusão de um recibo, registrando a informação conforme ele queria. Não havia muito. Então, como não tinha a transação chegando do banco com a clareza que tem a partir do momento do concurso, a gente tinha realmente a gente dependia realmente do empregado para dar a informação correta, né? Então a gente tinha um trabalho muito maior de auditoria também em cima disso e um descontrole que gerava a possibilidade de fraude, etc. Tá? Então queria complementar aí. Legal. Tem mais uma pergunta aqui sobre como é feita a escrituração da nota fiscal quando a compra é feita pelo cartão corporativo, no caso de pequenas compras de materiais. Escrituração da nota fiscal não é feito. As notas fiscais aqui, elas são emitidas em nome do portador do cartão corporativo e não em nome da Vale. Então a gente não faz isso.